A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos para mais uma aula preparatória para professores e superintendentes da Escola Dominical na classe de adultos. Sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, Campinas, em São Paulo, campo presidido pelo nobre pastor Paulo Freire. E semanalmente, há 10 anos, estamos aqui no YouTube com as aulas preparatórias da Escola Dominical para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para todos nós. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, denispereira.ofc, você me encontra no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube também. Sempre com palavras, sempre com pregações, enfim, a minha vida e meu trabalho nas redes sociais é pautado pela palavra de Deus. Aqui na descrição tem o meu contato de WhatsApp também, viajamos ministrando a palavra de Deus, dando palestras para líderes e para casais, e será um prazer atender a sua igreja, atender o seu convite ainda em 2025. Estaremos em Extrema, dias 13 e 14 de junho, estaremos em Hortolândia, dia 19, e enfim, seguimos em frente, ministrando a palavra de Deus onde quer que formos chamados. Será um prazer atender a sua igreja. Será uma alegria conhecê-los pessoalmente, estar convosco e ministrar uma palavra do céu para o vosso coração, tá certo? Na descrição do vídeo está meu WhatsApp, você pode falar comigo. Na descrição do vídeo também tem um treinamento para professores da Escola Dominical, para você assistir no conforto da sua casa, no seu smartphone, na sua Smart TV. E tem a minha biblioteca virtual em PDF, livros sobre relacionamento, sobre propósito. O meu terceiro livro estará lá em breve também. Enfim, está tudo aí na descrição. Faça parte aí dessa nossa trajetória e abençoe o nosso ministério se de alguma forma estamos sendo bênção. Inclusive estamos chegando a 30 mil inscritos por aqui. Eu conto com você, eu conto com a sua ajuda. Vamos para a lição 11, classe dos adultos. A intercessão de Jesus pelos discípulos, mas antes, roda a vinheta. A intercessão de Jesus pelos discípulos é o título da lição 11 na classe dos adultos. O texto áureo está em João 17:3. E a vida eterna é esta, que a conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Eu não sei você, mas eu tenho, algo muito especial com essa oração de Jesus, principalmente o versículo 21, que ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A comunhão da igreja é uma das maiores potências evangelizadoras do povo de Deus. Bom, o título, o texto bíblico está em João 17, do 1 ao 3, depois do 11 ao 17. Para a aula não ficar muito extensa, nós não fazemos essa leitura, mas você pode fazer e deve fazer ela em classe. Inclusive, quando eu estou dando aula, eu peço que cada aluno leia um versículo. Isso faz com que mais gente participe. E na classe dos adultos tem muitos idosos, e nós nos enganamos achando muitas vezes que eles já estão, já não tem mais nada para oferecer. Não. Se tem uma coisa que é surpreendente, é a capacidade de leitura dos idosos. Muito melhor, inclusive, do que a meninada mais nova, acostumada a escrever abreviado por causa das redes sociais. Introdução. Na presente lição, iremos explorar João 17. Esse capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o evangelho de Jesus no mundo. Essa é uma oração muito categórica, como eu já coloquei aqui, o versículo 21, é uma oração onde Jesus fala muito de comunhão, muito de, entrelaçamento mesmo, dos seus discípulos e, claro, da sua igreja. Primeiro tópico tem o título A Oração de Jesus e a Sua Glorificação.
A oração de Jesus, entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou, possivelmente a mais elevada oração de Jesus, né? Eu não sei o que você acha, qual que é a sua opinião? João estava ao lado de Jesus quando escutou essa oração. Essa oração foi aquela oração, né, que o líder faz com todo mundo em roda e deixa eu orar por vocês. Aliás, você que lidera um departamento na igreja, você ora por eles? Deixa eu orar por vocês. Deixa pra lá, vai, deixa para o nosso treinamento de líderes, vai. No início de João 17:1 está escrito: Jesus falou estas coisas. Esta frase remete ao discurso de Jesus sobre a vinda do Espírito como Consolador, que a gente estudou na lição anterior. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, ou a oração sacerdotal, a oração da consagração. Ela é dividida em 3 partes: orou por si mesmo, intercedeu pelos discípulos e também fez uma oração pela igreja que viria. Como orar pela igreja? Orando por si mesmo, orando pela igreja e orando pelos que virão, não é? Bom, a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, sua conversa com o Pai, ele está falando que tinha chegado a sua hora. Né? É interessante que ele sabe o que ele vai sofrer, mas ele pede para ser glorificado. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer tetelestai. Jesus sabe que somente sendo glorificado, e para ser glorificado ele deveria morrer, ele seria conhecido como Filho de Deus. Se ele não morre e ressuscita, e consequentemente é glorificado, ele seria apenas mais um qualquer. O que faz ele ser reconhecido como o Filho de Deus é exatamente a sua morte, é exatamente o seu sacrifício, é exatamente a sua entrega, entregando o seu corpo como preço pelos nossos pecados, e ele não entrega o seu corpo como sacrifício ao diabo, ele entrega o seu corpo como sacrifício a Deus, porque a inimizade do homem é com Deus, o problema do ser humano é com Deus. Por isso que Efésios 2 diz que por ele temos acesso ao Pai em mesmo Espírito. Por isso que Romanos 5 diz que agora, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Então Jesus veio resolver um problema do ser humano com Deus. E para resolver esse problema, ele precisa se entregar para sofrer, morrer e então ressuscitar em um corpo glorificado e, portanto, ser reconhecido como o Filho de Deus. Por isso ele diz: a vida eterna é esta, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. Então o sacrifício de Cristo resulta em sua glorificação, e sua glorificação resulta na obra completa que ele veio para fazer, e portanto ele é glorificado. Ele diz: glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele está falando de algo que é único aqui. Nenhum outro fez, nenhum outro teve essa oportunidade. Então, não tem como alguém arrojar para ser esse título de Filho de Deus, porque ninguém passou o que ele passou, ninguém enfrentou o que ele enfrentou. O tópico 1.3, a mesma glória do Pai. Ele vai falar sobre a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente nosso Senhor poderia fazer tal pedido por essa glorificação, porque ele já tinha essa glória. Veja, ele não solicita uma nova glória, ele diz: aquela que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E por isso que 1 Pedro, capítulo 1, versículos
18 até o 20 é tão extraordinário, porque diz que não foste com ouro, prata ou pedras preciosas que foste comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem mancha, conhecido antes da fundação do mundo. Jesus ofereceu para pagar o preço dos nossos pecados antes mesmo de nós sermos criados. E por que ele fez isso? Porque ele é Deus. Por que ele fez isso? Porque só através disso nós conheceríamos o que é amor de verdade. Tópico 2, a oração de Jesus pelos discípulos. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Eu conto com vocês. Bom, a oração de Jesus pelos discípulos, intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que ele realizou durante aqui o seu ministério. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Eles foram teus e tu deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Veja, nessa oração aqui, Jesus ele está colocando os discípulos em uma perspectiva. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a eles. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nestes homens, que se mostraram fiéis, prontos para seguir com a missão da evangelização. Esses discípulos, eles receberam a palavra. Jesus diz que eles guardaram a tua palavra. Por que eles guardaram a palavra do Pai? Porque Jesus era a palavra viva e porque Jesus os ensinava na palavra do Pai. Então eles guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o evangelho com credibilidade. Tá? Tem muita gente hoje que fala, o povo hoje não quer mais saber de Bíblia, não quer mais saber não sei o quê. Irmão, nossa missão é pregar a palavra. Acabou. Não estão pregando sobre arrebatamento, pregue você. Não prega mais sobre pecado, você está pregando. Jesus está dizendo, eu dei-lhes a tua palavra. Acabou. O exercício do pastorado, o exercício do professorado, vamos dizer assim, ele é uma tarefa de repetição. Ensinar, 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 ensinar. Sabe, tem vezes que a palavra ela entra pelo ouvido e entra na alma da pessoa. Às vezes ela não entra, então conforme você vai repetindo, é como se você fosse empurrando a mesma palavra, até que ela chegue na alma da pessoa. Então, dê-lhes a tua palavra, que essa possa ser uma oração de todos os líderes, de todos os pastores, pregadores, professores, que nós possamos olhar para o Senhor ao final da nossa jornada e dizer, dê-lhes a tua palavra. Eu dei a tua palavra para a minha família, eu dei a tua palavra para a igreja que eu pastoreei, eu dei a tua palavra para os jovens que eu liderei, eu dei a tua palavra nos lugares onde eu preguei, dê-lhes a tua palavra. E como resultado eles guardaram a sua palavra. Todo mundo guardou? Não, Judas não guardou, mas os outros guardaram. Então, quanto mais nós ministrarmos a palavra, insistirmos na palavra, e se preciso repetirmos a palavra, maiores são as chances que as pessoas guardem a palavra. Mas será que os adolescentes estão ouvindo? Será que as crianças estão ouvindo? Eles estão tão conectados hoje, parece que estão tão voados. Nós temos que continuar com esse ensinamento de Jesus. Dê-lhes a tua palavra. Eu vou repetir. Quanto mais ministrarmos a palavra, pregarmos a palavra, ensinarmos a palavra, repetirmos a palavra, maiores são as chances de que a igreja guarde a palavra. Por isso que o exercício de ministrar a palavra, de entregar a palavra, ele não é instantâneo, ele não é aquela coisa, um fast food, não. Ele é um exercício, ele não é momentâneo, ele não é temporário, ele é um exercício repetitivo, contínuo, permanente. Dê-lhes a tua palavra. Quando, Jesus?
todos os dias, enquanto eles estiveram comigo, eu dei-lhes a tua palavra, eu cumpri a minha missão. E porque dei-lhes a tua palavra, o mundo os odiou. Tópico 2.3. Porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado ou à humanidade, João 3,16. No entanto, aqui, Jesus se refere ao mundo espiritual, ao sistema espiritual governado por Satanás, certo? E aí, ele diz, o apóstolo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno, mas o nosso Senhor, ele deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, porque ele está sob a influência do príncipe deste mundo. Tá? Então, Jesus ora para o versículo 11 do capítulo 16, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Não é? Então, o mundo, hoje, o sistema mundano, ele é governado pelo maligno. E Jesus, ele então faz esta oração, e eu gosto muito, porque ele diz, no versículo 15 de João 17, eu não oro para que tu os tires do mundo, mas para que tu os guardes do mal. O maior exercício de santidade da igreja não é se isolar, mas é, estando no meio, não se contaminar. É a arte da graça, a graça de andar em meio à lama e não se sujar. É Daniel na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, José no Egito, Ezequiel na Babilônia e tantos outros, Esther na Síria, enfim. O grande segredo do Evangelho não é isolar os cristãos do mundo, mas é ferramentá-los, é prepará-los, é treiná-los para que, estando no mundo, não se contaminem, até porque é no mundo que fazemos a diferença. Vós sois sal da terra e luz do mundo, sal só faz diferença no meio, luz só faz diferença no meio, luz guardada, abajur apagado, luz decorativa, se não estiver aceso e se não estiver no meio, meio fala de lugar de destaque fala de oportunidade para referência, para influência, para inspiração. Meu Deus do céu, é tanta coisa. Então, o crente faz diferença no meio, não é à parte, não é distante, não é de longe, não é de fora, é no meio, é dentro. Não é fora da faculdade, é na faculdade que o crente faz a diferença, não é fora da família, é na família que o cristão faz a diferença, não é fora daquela empresa, naquela empresa, não é fora da escola. Nós não precisamos de escola só para cristãos, nós precisamos que os cristãos que estão nas escolas iluminem aquele ambiente. O dia que isso acontecer, muitos dos suicídios deixarão de acontecer, muitos de droga deixará de acontecer, muita violência deixará de acontecer. O problema de tanta violência nas escolas, eu afirmo com toda certeza, é porque os cristãos estão com a sua luz apagada. Os cristãos, ao entrar nas escolas, nas faculdades, eles se escondem, eles se intimidam, quando eles devem entender que aquele lugar é um lugar para que ele ilumine com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para sair do mundo, só a morte e o arrebatamento. Enquanto aqui estivermos, é no meio que fazemos a diferença, é no meio que inspiramos, é no meio que iluminamos, é no meio que Cristo é conhecido através da nossa vida. Oh, glória, aleluia, é no meio, tá? Bom, e por último, a oração de Jesus pelos que viriam a crer aqui no tópico 3. Oração pela unidade da igreja, não é? Então, eu li aqui o versículo 21 e eu já dei o spoiler lá no começo. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Essa foi a súplica de nosso Senhor, que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E eu vou tentar dizer de novo o que eu disse lá no começo. A unidade da igreja é a maior potência de evangelização que existe. Não existe nada mais... Qual a palavra que eu vou usar, meu Deus do céu? Não existe nada que afaste mais as pessoas da igreja do que a desunião.
E a internet, ela potencializa a desunião da igreja. Por quê? Porque as polêmicas, as situações da internet fazem os cristãos, ou mostram, né? Porque a culpa não está nas polêmicas, mas né, mostram que os cristãos estão brigando entre si. A ideia de Jesus na oração de João 17:21 é que o mundo olhe para a igreja e, veja, o homem sem Deus está em guerra. O homem sem Deus está perdido. Então, quando ele olha para a igreja e vê na igreja comunhão, ele fala, nossa, aqui eu sinto paz, aqui eu sinto alegria. Quer ver isso na Bíblia? João, Atos, melhor dizendo, capítulo 2, e versículo, leia do 42 ao 47, você vai ver o poder da comunhão. O 47 diz assim, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. O mundo, os ímpios, olhavam para a igreja primitiva e viam tanto amor, tanto cuidado, que eles eram atraídos. Peraí, o que eles têm? Que paz é essa? Que alegria é essa? Que cuidado é esse? Entende? Então, a internet, ela faz com que as pessoas olhem para a igreja e muitas vezes digam assim, eu estou melhor fora. Porque dá uma olhada, parece um ringue, um octógono, eles estão se batendo, se brigando, entende? Então, essa oração de Jesus para os nossos dias, ela é ainda mais forte. Eu oro para que eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o mundo precisa olhar para a igreja e ver comunhão, ver cuidado, ver cura, ver alegria, e não ver briga, rixa, pancada. Deus tem misericórdia. Pancada para todo lado. Não. A pessoa do mundo olha e fala, para com isso, eu vou para isso. Você é louco que eu vou para isso aí. Nós precisamos vigiar, irmãos. Precisamos vigiar. O nosso dedinho tem que aceitar Jesus. Deleta, deleta, deleta. Tá? Então, a unidade, ela faz com que as pessoas venham para dentro da igreja. E por isso que Jesus faz essa oração encorajando a unidade. O nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Tá? Então, fica aí essa palavra para que a gente possa pensar e refletir se o nosso comportamento, principalmente nas redes sociais, é um comportamento que aproxima as pessoas da igreja ou afasta as pessoas da igreja. Né? Eu sei que tem muito desviado aí que acaba se aproveitando das polêmicas para descer a lenha na igreja, mas tem muito crente também que ele não aguenta ver que ele sai falando cada coisa, sai xingando todo mundo. Não pode, irmão, não pode. Nós somos um com os outros, assim como Cristo é um com o Pai. E Efésios 4, do 11 ao 16, mostra a importância da unidade da igreja também. Amém, queridos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe.